Hoje o Mídia News recebe a psiquiatra Andrea Fetter. Iremos conversar sobre temas sensíveis e atuais da nossa sociedade, sobre a saúde mental. Muito obrigada, doutora Andrea, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda ao Mídia News. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha especialidade. A depressão é frequentemente confundida com tristeza. Do ponto de vista psiquiátrico, quais são os sintomas ou sinais fundamentais que diferenciam a doença dessa reação, digamos, comum, emocional, só de uma tristeza? A tristeza, ela é um sentimento inato de todo ser humano, tá? Como as emoções, raiva, a gente tem a tristeza, a gente tem a alegria, e ela precisa existir em determinados momentos, quando a gente perde alguém, quando tem alguma situação ruim na nossa vida que a gente precisa mudar. Então a tristeza faz parte do nosso dia a dia, das emoções. Quando ela passa a ser anormal, quando é a maior parte do tempo no dia da pessoa e passa em torno mais que 2 semanas, alterando também outras pulsões instintivas da pessoa, que é o sono, o apetite, a capacidade de concentração. Então, a depressão não é tristeza em si, mas a tristeza pode estar fazendo parte de um transtorno depressivo. Tem depressões que não têm tristeza, por exemplo. Do ponto de vista neurológico, como a depressão altera a química, a estrutura e o funcionamento do cérebro de uma pessoa? Então, nós temos inúmeras hipóteses, de como a neuroquímica, como os hormônios cerebrais, eles se alteram. Tá? Então, a função em si, tanto da parte cognitiva como afetiva, é alterada. Então, nós temos a teoria das monoaminoxidases, que é a alteração do nível de serotonina, noradrenalina, dopamina. Temos alterações até funcionais da área de região pré-frontal do cérebro, de região de hipocampo, hipotálamo, que até a parte de ressonância funcional, às vezes, a gente consegue ligar alterações anatômicas e funcionais com os sintomas depressivos. Então, é toda uma alteração muito mais dinâmica de que simplesmente de neurotransmissores. Quais são os primeiros sinais sintomáticos, muitas vezes sutis, de que a depressão está naquela pessoa, E como familiares e amigos podem aprender a identificar esses primeiros sintomas, Uhum. Sentir a pessoa um pouco estranha, tá diferente, Quais são esses primeiros sinais sutis? Então, isso é muito relativo, tá? Porque um dia ou outro faz parte do ser humano não estar bem, Nós flutuamos, o humor ele é muito flutuante. Tá? O que acontece é o tempo que determina. Tá? A pessoa está assim há mais de 2 semanas, há quanto tempo ela está sentindo isso? Em primeira instância, é a pessoa que inicia, que sente que não está bem. E é principalmente na sensação de satisfação, de prazer, que fica muito reduzida. As coisas que davam prazer, sair, passear, estar com as pessoas, começam a perder um pouco o sentido. Tá? E junto vem as alterações no sono, que tanto ele pode começar a perder o sono, como dormir demais, no apetite, perda de apetite ou excesso de apetite, no foco, na concentração, na irritabilidade. Então ele começa a perceber que ele está destemperado, tem alguma coisa errada, que pode ser reativa a uma circunstância ou não, pode vir sem um motivo aparente, pode vir devagarzinho, como a pessoa acorda e parece que não funciona mais. Tá? Aí, quando só a pessoa sente que não está bem, a gente chama de depressão, entre aspas, de um ponto de vista mais simplista, de uma depressão leve. Na moderada é quando as pessoas já percebem que ele não está bem, começa a ficar apagado,
se isolar socialmente, aumentar a irritabilidade, né? Perceber que não está dormindo, o foco, não consegue trabalhar direito. Então, assim, mas são sintomas que só a gente estando muito junto, né, para perceber, assim, tá? Aí, da moderada para a depressão grave, é a ideação suicida, né, que tanto pode ser passiva, que é quando a pessoa se Deus me levasse seria melhor, um acidente acontecesse seria melhor, mas não tem coragem de tirar a própria vida. Inativa é quando a pessoa já busca formas para aliviar o sofrimento. Entrando nesse assunto de suicídio, existe um perfil ou um biotípico específico de uma pessoa com maior risco de cometer o suicídio, né? Quais fatores genéticos, psicológicos, sociais compõem essa vulnerabilidade? Nós temos alguns indícios, tá? Que a gente sempre investiga se tem algum familiar da parte hereditária, né, do pai, da mãe, que teve ou tentativa ou suicídio na família. Então, famílias que já teve suicídio, a gente sempre fica mais atenta, porque a probabilidade daquele paciente, a depressão é um pouco mais grave nessas famílias, tá? Que isso é bem genético, tá? Mulheres às vezes sentem mais a ideação suicida, mas cometem menos. Os homens são mais... eles têm mais força, eles sabem, né, são mais destemidos que as mulheres, né? Então a população masculina é maior. Idades, adolescência, idoso, que já não tem, por exemplo, às vezes quando o paciente tem uma família, tem filhos pequenos, ou uma religiosidade muito intrínseca na vida dele, não é que a dor, a vontade de morrer é a mesma, mas a forma dele lidar é diferente. Tipo assim, eu não posso me matar porque tem gente que depende de mim aqui, né? Mas então tem alguns fatores que predispõem, né? E outros que, né? Uma depressão bipolar, por exemplo, que é muito mais impulsiva, a tristeza é muito mais intensa, é mais vulnerável a isso. Como a senhora explica clinicamente os casos em que uma pessoa aparentemente está estável e comete o suicídio, né, surpreendendo todos à sua volta? Qual deve ser o sentimento dessa pessoa? Desespero, dor, angústia, medo? E isso é causado por questões químicas do cérebro? Sim, são questões químicas, mas que estão dentro de uma pessoa, né? A gente não pode falar assim, não, é só bioquímica, é só neurotransmissor, porque é uma doença que, antes de tudo, está numa pessoa, com toda a sua história, se ele teve eventos traumáticos na infância ou não, como é que foi toda a trajetória da vida dessa pessoa, tá? Então, ocorre sim, né? Porque a ausência de querer viver, a ausência da vontade de viver é patológico, entendeu? 95% dos 95% dos casos de depressão, de suicídio, são por depressão, tá? São por transtornos mentais, mas a maioria é por depressão. Tem por esquizofrenia, por abuso de substâncias, né? Mas a grande maioria é por depressão. Então, é que às vezes ou a pessoa mascara muito, né? Ela não deixa isso transparecer, porque hoje em dia a gente precisa produzir, e vai tentando fingir que aquilo não está, e de repente, né, vem à tona aquilo. Ou em casos, tem vezes que é muito assim, acorda ruim já, né? E não saber o que é aquilo, não saber que precisa procurar ajuda, ou conversar com alguém que eu não estou bem, que, né, não é tão fácil assim, né? Precisa. E qual que deve ser o sentimento, assim, dessa pessoa? É um mix de sentimentos, de desespero, de angústia, de, né, dor, sofrimento?
Os pacientes em si relatam, assim, quando está com a ideação suicida, que eles querem parar com aquele sofrimento, que aquilo já não, entendeu? Por isso que alguns que, por exemplo, não têm a religião, por exemplo, eles falam assim, eu só não faço porque eu não sei como é que vai ser lá no inferno ou lá em, assim, entendeu? Será que eu tenho medo de sofrer mais depois que eu morrer? Entendeu? É isso que segura, às vezes, a parte religiosa, porque a sensação de fé, de achar que é amado, né, por um ser superior, isso, a depressão, ela rouba, assim, do ser humano. Mas é essa sensação de querer parar de sofrer. A ideação suicida é um processo, né? Quais são os estágios ou sinais verbais e comportamentais diretos ou indiretos que indicam que esse risco é iminente? Tem alguma... Não, alguns pacientes, eles falam, eu quero morrer, não sei para que eu estou vivendo, minha vida não vale de nada, né? São coisas sutis, que às vezes a gente mesmo fala em um momento de, né? Mas é observar esse paciente, né? E os familiares, as pessoas ao redor, têm muito receio de perguntar. Né? Ou querem ignorar, fingir que não, você está exagerando, isso não é... Então tem que saber acolher, não pode ter vergonha de perguntar, mas realmente você tem intenção de morrer, né? O que está acontecendo, né? Conseguir ter esse diálogo, ter essa abordagem, que nem sempre é fácil na família, entre amigos, né? Até às vezes a gente faz parte da nossa anamnese perguntar, você sente vontade de morrer? Né? A vida perdeu sentido para você? Né? E com muito respeito e sem fazer juízo de valor ou crítica, porque a maioria das vezes está faltando igreja, você não tem força de vontade, você não tem fé. A grande maioria dos amigos ou dos familiares, de alguém que verbaliza isso, tenta negar ou acha que está ajudando falando assim com o paciente, ele se sente mais culpado e se retrai. E aí que tal, né, aumenta as chances do suicídio. O mito de que quem fala não faz é extremamente perigoso. Qual a importância de levar a sério qualquer manifestação de ideia suicida? Uma pessoa que fala isso, a grande maioria das vezes, ela tem realmente, né? E é um pedido de ajuda. Nós devemos encarar como um pedido de ajuda. É como uma criança que está com uma febre, está com uma tosse, você entendeu? Ela não está, né? Tô com falta de ar. Não deve ser negligenciado. Pode ser que a falta de ar seja só por ansiedade? Pode, mas é uma dor. E isso precisa ser tratado. Então, assim, é essa abordagem que a gente tem que ter, né, diante desse, né? Alguns casos, né? Pode ser chantagem? Pode. Mas por que essa pessoa tá falando isso? Que sofrimento ou que ganho secundário? Então, independente da verbalização, estou querendo chamar atenção, que não é a grande maioria realmente tem a intenção, precisa ser levado em conta. Uma pessoa que está falando isso, o que está acontecendo com ela? Na prática, qual é a forma mais adequada de abordar um familiar ou um amigo, né, sobre quem temos suspeitas de pensamentos suicidas? O que podemos dizer e o que evitar dizer, né? Como abordar? Não ter receio de perguntar, não ter medo, porque parece um tabu, né? É um tabu a gente perguntar, você não tem mais vontade de viver, você quer morrer, você está procurando uma forma de tirar a própria vida, o que você tem sentido? E não deixar com que essa pessoa, e nem fazer juízo de valor, isso é importante, não ter crítica, não ter, vou te levar na igreja, vou levar você para benzer, não, né? É acolher, chegou a ter escutou isso de um familiar, de um amigo, não pode deixar essa pessoa sozinha, tá? Deixar objetos
em casa, se tem, né, se mora num prédio, se tem arma de fogo, arma branca, pesticida, veneno em casa, medicação, ficar atento junto até esse paciente ser atendido por um psiquiatra. Tá? Teve mais dificuldade, é uma coisa que está muito iminente, levar um pronto atendimento. Hoje em dia a maioria dos hospitais tem psiquiatra de sobreaviso, não, ele não está bem, né? Se necessário, uma internação, ou existem medicações e procedimentos que tiram a ideação, os sintomas depressivos com as medicações convencionais, eles demoram cerca de 3 a 4 semanas para iniciar o efeito. Você imagina ficar um mês ali monitorando a pessoa, né? Então a gente tem condições de abreviar isso, a maioria das vezes, né? Além da depressão, quais outras condições psiquiátricas, como, por exemplo, um transtorno de personalidade, borderline, né, abuso de substâncias, têm uma correlação estatisticamente significativa com o suicídio, né? Se aumenta muito a incidência do suicídio nessa população. Tá? Porque o próprio álcool, ele é depressiogênico, então a pessoa, às vezes, para você ter uma ideia, às vezes chega um paciente alcoolista que está com sintomas depressivos. Primeiro, a gente faz a abstinência com medicação ou internação desse paciente, e depois de um mês e pouco, às vezes nem é necessário entrar com antidepressivo. A própria ausência do álcool em si, que é depressiogênico, já melhora os sintomas depressivos, para você ter uma ideia. Então, álcool ou alguns tipos de drogas, todos aumentam a incidência de depressão. E no borderline são tudo muito intenso, a raiva, a tristeza. Então, assim, a hora que sente, ela é muito intenso, entendeu? O vazio no paciente que tem o transtorno de personalidade borderline, ele é muito intenso, entendeu? É muito maior do que em quem não tem, assim, é como se ele tivesse sem pele, para raiva, e aí sai do amor para o ódio num segundo só, né? Então é muito mais vulnerável a cometer esses, né? Ou a ter autoagressividade, né? É muito mais comum nessa população. Isso entra também para pessoas autistas, bipolares? Também, né? No espectro autista são também muito, a sensibilidade, eles não conseguem às vezes interpretar o que estão sentindo, também tem, né? E hoje em dia a gente está vendo muito, né, o aumento da prevalência do TEA no adulto, né, por causa dos filhos que tem vindo, e também na bipolaridade é a mesma situação do borderline. Os sintomas depressivos na bipolaridade são muito mais intensos e mais difíceis de tratar. Então, tem que ficar atento nessa população. O luto por suicídio é considerado o mais complexo. Quais são os desafios específicos enfrentados pelos familiares e amigos e que tipo de suporte é crucial para eles nesse momento? Assim, em primeiro lugar, o suporte social, né? Assim, estar sempre junto na comunidade, com amigos, com familiares, né? Só de o contato humano, físico, ele é o primeiro e é o mais, né, curativo que tem, né? O suporte, se a pessoa tiver um suporte religioso, tá? E a psicoterapia para conseguir passar essas fases do luto, tá? Porque no suicídio em específico vem muito mais culpa do que em outras situações. Eu devia ter percebido, devia ter, se entendeu? Então vem é muito mais intensa essa sensação do que numa morte por uma doença terminal, onde você já consegue, você já viveu a aceitação da perda, tipo, você vai parar de sofrer, você faz uma despedida mais
como que eu vou dizer? Você se prepara, Você né? se prepara para a perda. E ali não, é como se você não fosse bom o suficiente para... Você não conseguiu evitar aquilo, né? E qual que é a importância de viver o luto, né? Se permitir estar triste, chorar se necessário, né? Qual que é a importância de não esconder ou se forçar a estar firme, né? Hoje em dia a gente está vivendo uma vida muito volátil. Enterrou amanhã, eu tenho que estar bem, né? E isso mata as emoções, né? Eu acho que precisa ter todo um tempo, né? Eu costumo dizer, como uma cirurgia que você faz, né? Que você tem o pós-operatório, que pode ser de 7, 14 dias, até 3, 6 meses, numa cirurgia de coluna, tá? Que você tem que ficar mais reservado, mais quieto, para aquilo ir cicatrizando devagarzinho. Não tem segredo. E se não está cicatrizando bem, né, sozinho, procurar a psicoterapia para conseguir, e em alguns casos o luto pode também vir com depressão, então além da psicoterapia, às vezes em algum momento pode precisar de uma medicação, mas principalmente assim, se você respeita as fases do luto, né, que vai às vezes, por exemplo, primeiro mês a gente fica meio fora do ar, fica meio aéreo, né? Aí do segundo até o terceiro, sexto mês começa a cair a ficha, então que vem a dor, né? E às vezes isso vai até 6 meses, 1 ano, eu costumo dizer, para saudade com dor e virando saudade sem dor. Isso e fala assim, nossa, já passou, né? Mas vai um tempo. E se você se aquietar, né? Respeitar esse momento, o processo ocorre de forma mais se processa o luto de uma forma mais natural, né? A gente está querendo evitar sentir dor hoje em dia nessa sociedade fluida, né? Exatamente. Por que muitas vítimas da depressão, principalmente homens, preferem guardar a dor em silêncio e não procurar ajuda, né? Mesmo sabendo e tendo a consciência da importância do tratamento. É uma questão de estigma, de gênero ou da própria natureza da doença? Assim, a natureza da doença, a gente sabe que, por exemplo, a prevalência do sexo masculino para depressão é menor do que da mulher, é 2 para 1. Então, cada 2 mulheres com depressão tem um homem. Tem a questão também mais cultural, que o homem, a mulher, ela verbaliza as emoções, ela extravasa mais, ela fala mais, e o homem não, né? Ele aprendeu a ser durão, forte, não poder chorar. Então, demonstrar as emoções para os homens, para a maioria hoje já está mudando um pouco, ainda bem, né? Mas assim, é um pouco mais difícil porque ele não aprendeu. Né? Ele brinca de guerra, ele tem que ser forte, a mulher não, é de casinha, é com a boneca, né? Então a sensibilidade dela é mais aflorada, ela consegue, né, entrar em contato com as dores dela de uma forma melhor. O homem já tem bem mais dificuldade, já está mudando, mas é bem mais difícil. Então às vezes ele nem sabe o que ele está sentindo, ele não consegue. Ele sente, mas ele não consegue colocar na palavra, né, a emoção que está ali dentro. Como as redes sociais e a cultura digital atuam como uma faca de 2 gumes, sendo um espaço tanto de pedido de ajuda, desabafo, né, quanto um ambiente potencializador de comparação, de bullying, né, essa coisa do padrão do corpo perfeito, né? A gente tem adoecido, né, hoje mesmo, para se ter uma ideia, em torno de um para cada 6 pessoas no Brasil tem tomado medicações psiquiátricas, para ter uma ideia. Então, assim, o que está causando isso? Esse aumento estrondoso dos transtornos mentais, né?
assim, tanto a comparação, o tempo de tela, né? Até essa luz do celular, do computador, da televisão, tudo isso altera muito nossos neurotransmissores, né? Antigamente não tinha essa luz, né? À noite era feita para dormir, de dia era feita para trabalhar, então todo o ritmo circadiano da pessoa, que é o do ciclo sono-vigília, foi alterado. E isso aumenta muito a incidência dos transtornos mentais também. Né? Então, é o tempo de tela, é a forma como, né, você entra naquela matrix de adoecimento, né, e fica na comparação, né, passa horas olhando a vida dos outros, achando que aquela vida é perfeita, né, e na realidade não é nada disso. Né? De acordo com a sua experiência, né, se a gente parar para pensar nos últimos 5 anos, você acha que teve realmente um aumento significativo de pessoas que estão adoecendo, né, estão com ansiedade, estão com depressão, né? Eu queria que você fizesse uma análise assim dos últimos 2 anos, 3 anos, né? O quanto isso cresceu no seu consultório, né? Tanto que cresceu a nível mundial. Exato. A nível mundial. Tanto a época da pandemia, né, aquela nuvem negra, né, de morte pairando, muitos perderam seus... Então, assim, teve fatores estressores externos muito importantes, né, viver isolado dentro de casa, não poder, né, socializar, né, não poder ir na sua igreja, não poder ir trabalhar, né, assim... como a situação do vírus e das vacinas como fator inflamatório em si. Então tem o brain fog, que era muito comum pós-Covid, tá? Então assim, toda a alteração neuroquímica causada também no cérebro pelo vírus e pelas vacinas, né? Então a gente teve esses fatores estressores, mas também a gente não pode negligenciar que houve, isso é pouco falado, né, mas se alterou muito a parte inflamatória em si. E não é só o vírus do Covid, outros vírus, outras inflamações também aumentam a incidência de depressão. Por exemplo, se a pessoa tem um diabetes, ela tem muito mais chances de ter depressão do que quem não tem diabetes, né? Então, assim, a inflamação é um fator predisponente para depressão, ou um fator agravante, né? Que interessante. Muitas pessoas temem os antidepressivos, né? Quais são os mitos e as verdades sobre os efeitos colaterais e o suposto risco de dependência, né, do remédio? Então, conheço pessoas que falam, né, eu não vou começar porque depois eu não vou conseguir largar, eu vou ficar dependente. Ou de pessoas que usam o remédio como uma muleta, né, de tipo assim, não se trata, não faz terapia, mas eu tomo remédio, então ele vai agir sozinho e vai dar certo. É muito amplo, acho que isso daria para falar horas, né, assim. Mas, basicamente, não existe nenhuma medicação, tudo na vida. Eu costumo dizer que é remédio ou é veneno, depende da forma como a gente usa aquilo, né? Tudo tem seu lado bom e lado ruim na vida, né? O lado luz e o lado sombra, como Jung falava, né? Então, assim, as medicações em si mudaram a trajetória de muitas doenças, desde um antibiótico, tá? Medicação para tuberculose, para hanseníase, para depressão também. Mudou-se muito, né, o padrão, né? A gente teve muitas pessoas que nunca iriam trabalhar, nunca iriam conseguir sair de casa, hoje conseguem pela medicação. Então, assim, basicamente tem transtornos mentais ou depressões, tipos de depressões que a gente consegue fazer a retirada gradual e suspensão das medicações, uma depressão reativa, para você, a grosso modo, tá? A medicina não é uma coisa, né, engessada,
Mas assim, você teve primeiro episódio depressivo ou de um transtorno ansioso, uma síndrome do pânico, né, uma ansiedade generalizada, a gente trata em média 8 meses a 1 ano e aí faz a retirada gradual. Nesses 8 meses a 1 ano, a pessoa precisa fazer psicoterapia, mudança de estilo de vida, para ela conseguir regularizar os seus neurotransmissores e não necessitar mais da medicação, tá? E isso assim, muito a grosso modo, tá? Só para explicar. Teve o segundo, quem já teve um episódio depressivo ou ansioso na vida, ele tem 50% de chances a mais do que outros que nunca tiveram de ter o segundo episódio. Se teve o segundo episódio, é tratar por 2, 3 anos. O terceiro, 5 anos. O quarto, a gente já fala, se parar, pode correr risco de voltar, tá? Então, tem alguns casos que é como se o antidepressivo, tá, fosse como um óculos para a pessoa. Não é que você fica dependente de um óculos ou ele regula para você conseguir enxergar, ver, sentir as coisas direito, como realmente são. Porque a depressão tira essa capacidade. A gente qualquer coisa, fulano não gosta de mim, eu sou feia, né, eu não consigo fazer nada, né, eu sou a pior pessoa do mundo, os pensamentos pessimistas. Então, o grau tá muito... Aí quando eu coloco o óculos, né, como se, né, o nossa, agora eu tô conseguindo enxergar a vida como realmente ela é. Tá? Mas tem diversos efeitos colaterais, infelizmente, principalmente no início, primeira, segunda semana, às vezes da boca seca, tontura, diminui apetite, sonolência ou falta de sono. A médio prazo, alguns podem aumentar peso, outros diminuem peso, né? Alterar a libido, porque toda medicação não é só antidepressivo, toda medicação que age nesse neurotransmissor serotonina pode alterar a libido, que para alguns que têm excesso, que têm compulsão sexual, é um santo remédio, para outros é um veneninho, né, porque tira totalmente a libido. Então esse cuidado é muito sutil, assim, né? Mas assim, não dá para falar, vou sempre tomar, não vou... Né? Por exemplo, mulheres, eu falo, se eu engordar 1 grama, eu não vou tomar, né? Outros querem aumentar peso, então a gente vai de acordo com os efeitos adversos, ou, né? Porque tem medicação que ceda mais, outras menos, então na anamnese, na consulta, a gente vai avaliando o que pode ser menos prejudicial em termos de efeitos adversos e que vai ajudar mais o paciente. Qual é a sua mensagem para uma pessoa que está lendo ou vendo a nossa entrevista e se sente sem esperança, acreditando que a dor nunca vai passar? Até a sensação de esperança, ela existe quando a gente está com humor eutímico. O que é isso? Sem sintomas depressivos. Não ter esperança é algo que não é normal, tá? Assim, não naquela esperança pueril, né? Mas olhar para a vida e não em todo momento se sentir otimista, tudo, mas 70%, 80% do tempo você olhar e falar, nossa, a vida vale a pena, né? Então, procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Se você não está contente, se tem muita coisa te incomodando, se você está deixando a vida te levar, né, assim, tem que procurar ajuda médica, não tem, né? E aí, a partir daí, saber, faz psicoterapia associada, mudança de estilo de vida, tudo isso, né? Tem todo, até exames laboratoriais, porque às vezes a pessoa não tem disposição, é um hipotireoidismo, é um déficit de vitamina B12, né? Então, não é só falar assim, nossa, é depressão. Essa falta de energia precisa ser investigada, né, de um ponto de vista bem mais amplo do que só ficar ali, é só depressão? Não, pode ser muitas outras coisas. Por fim, o que cada um de nós pode fazer no nosso ciclo social
Para contribuir genuinamente para a cultura de maior acolhimento, menor julgamento, né, sobre a saúde mental, o que a gente no trabalho, né, em casa, o que a gente pode fazer para ter essa cultura de melhor acolhimento, entendimento sobre, né, a saúde mental, sobre as doenças, né? Acho que o que a gente está fazendo é esclarecer toda vez que o preconceito ele vem da desinformação. Já, né, são pessoas que se acham donos da verdade, ou, né, então o preconceito é só falta de informação. Então, quanto mais a gente estudar, ler, conhecer, né, e às vezes só de estar presente, assim, porque o mundo está tão assim que a gente esquece de olhar, né, como é que o outro tá, a gente fica tão envolvido em outras, né, mas essa de poder estar presente sem julgamento, eu acho que esse é o, né, então há um amigo que fala, se ele fizesse isso ele ia melhorar, porque ele é preguiçoso, ele não tem força de vontade, você não tem a ver, não, né, só de se escutar, às vezes a escuta sem julgamento, a escuta com presença, ela é muito mais curativa, né, do que você dar uma opinião. A maioria das pessoas às vezes não quer opinião, ela só quer ser acolhida, né? E a gente não precisa de muita coisa para acolher, não precisa de... Você não vê, às vezes tem pessoas simples que eles ficam ali, se sentem tão bem, né? 5, 10 minutos, não sei se você... Né? Tem pessoas que só acolhem, pronto, já ajuda muito. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, adorei. Obrigada.